O que ninguém percebeu é que a maior mudança não aconteceu na empresa. Aconteceu dentro dele. Nos dias que se seguiram à reestruturação, a saída silenciosa dos traidores e a nomeação inesperada do novo líder, algo curioso começou a emergir. Não era euforia, não era alívio, era um tipo estranho de vazio. Durante décadas o silêncio foi o seu escudo. Depois, o som virou uma arma. Agora, nenhum dos dois parecia suficiente. Ele começou a notar detalhes que antes passariam despercebidos, não por incapacidade auditiva, mas por pura distração emocional. O jeito como as pessoas na rua falavam, sem serem ouvidas. O atendente do café repetindo mecanicamente: "Bom dia", sem olhar nos olhos. O motorista discutindo no telefone com a filha adolescente, a voz tentando ser firme e falhando no meio da frase. O mundo sempre fez barulho, mas quase ninguém realmente escuta. Existe uma diferença profunda entre ouvir e escutar. Ouvir é fisiológico. Escutar é uma escolha. E talvez, por ter vivido tanto tempo privado do primeiro, ele estivesse aprendendo o segundo com uma intensidade quase dolorosa. Uma tarde, ele voltou ao hospital onde a cirurgia foi realizada. Não avisou ninguém. Caminhou pelos corredores brancos, ouvindo o eco dos próprios passos. Havia algo simbólico naquele som, como se cada passada fosse a confirmação de que ele ainda estava ali, inteiro. O médico que o operou recebeu com surpresa. "Está tudo funcionando dentro do esperado?", perguntou. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. "Melhor do que o esperado." O médico sorriu, satisfeito. Mas ele continuou: "O problema é que agora eu escuto coisas que não sei se queria escutar." O médico inclinou a cabeça, curioso. "Como o quê?" Ele respirou fundo. "A verdade das pessoas." O médico não respondeu de imediato. Apenas observou. "A maioria dos pacientes teme o silêncio", disse por fim. "O senhor parece temer o som." Ele ficou em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque estava processando algo maior. Durante anos, acreditou que poder era controle externo. Hoje começava a entender que o poder verdadeiro é o controle interno. A capacidade de escolher o que absorver, o que ignorar, o que confrontar. O cérebro humano é programado para buscar coerência. Quando descobrimos uma traição, tendemos a generalizar. Se um traiu, todos podem trair. É um mecanismo de autoproteção. Eli sentiu essa tentação, desconfiar de todos, isolar-se novamente. Mas havia algo que o impedia. A voz daquele funcionário simples: "Eu não vou trair alguém que confiou em mim." A frase ecoava diferente das outras. Não carregava cálculo, não tinha vibração de medo. Era estável, coerente. Ele começou a prestar atenção em outros sons semelhantes. Pequenos gestos de integridade cotidiana. A funcionária da limpeza que devolveu uma carteira esquecida. O segurança que cumprimentava cada pessoa pelo nome. O motorista que desligava o telefone para ouvir de verdade quando alguém falava. O mundo não era apenas traição. Ele decidiu testar algo novo. Convocou uma reunião aberta com colaboradores de diferentes níveis. Sentou-se no meio, não na cabeceira. "Quero ouvir vocês", disse. E dessa vez, não era sobre contratos. As primeiras falas vieram tímidas, mas à medida que ele ouvia menos, realmente ouvia menos, algo mudou no ambiente. O tom das vozes ganhou confiança. A respiração ficou mais estável. O medo diminuiu. Ele percebeu algo fascinante. Quando alguém se sente escutado, o cérebro libera dopamina e ocitocina. Conexão gera segurança. Segurança gera verdade. Talvez esse fosse o ponto que ele nunca alcançou antes da cirurgia. Ele sempre foi respeitado. Nunca foi acessível. Naquela noite, voltou ao parque. Sentou-se no mesmo banco. Observou uma criança cair ao tentar andar de bicicleta. O choro veio alto. Em segundos, a mãe correu, ajoelhou e falou algo baixo demais para ele entender. Mas o tom era inconfundível. "Cuidado. Amor tem frequência própria." Ele percebeu que durante toda a vida,
Buscou reconhecimento em contratos e números, mas nunca soube identificar a frequência do afeto genuíno. O telefone vibrou. Mensagem do novo diretor da fundação. Primeiro relatório, após auditoria. Resultados positivos. Comunidade atendida ampliada. Ele leu e guardou o aparelho. Não sentiu orgulho. Sentiu propósito, mas nem tudo estava resolvido. A esposa pediu uma conversa. Sentaram-se frente a frente. Eu errei, ela disse. A voz não tinha a firmeza de antes. Eu me acostumei a decidir por você, a controlar o que você não podia ouvir. E quando você começou a escutar, eu tive medo de perder espaço. Ele ouviu cada palavra. A intenção. Você teve medo de me perder? Perguntou. Ou de perder o controle? A pergunta ficou suspensa. Ela demorou a responder. Talvez os dois. Honestidade tardia ainda é honestidade. Ele não respondeu imediatamente. Eu não sei se ainda somos o que éramos. Ele disse por fim. Mas eu sei que não quero voltar a não escutar. Era mais do que sobre audição. Era sobre consciência. Não houve reconciliação dramática. Apenas verdade. E às vezes, a verdade é o início de algo novo, ou o fim necessário de algo antigo. Naquela madrugada, ele ficou acordado ouvindo a casa, o próprio respirar mais calmo. Ele sorriu de leve. O silêncio ainda existia, mas agora era uma escolha entre sons, não a ausência deles. E, enquanto a cidade dormia, uma percepção final se formou com clareza cristalina. A riqueza nunca foi o problema. A surdez nunca foi o verdadeiro obstáculo. O maior risco sempre foi viver sem querer escutar o que realmente importa. E isso não depende de cirurgia alguma. No dia seguinte, ele tomou uma decisão que ninguém ainda sabe qual será. Porque ouvir muda tudo, mas agir com base no que se ouviu muda destinos. Se você gostou desta reflexão, inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir.